Busang ke mendi ko o papaila ka busang. O pumbay nung kami na. Nung kami din bay, ete, si. Começar, me tá meta demi-rust, no? Começar, de rust. Ei, vira não come. Naya comida. Awe galinha na tayado meishi. Meishi de guardo dirá. Babera, começar pic. Ta quenta come riba laiena. Ta quata come riba startena. Ah, ti meishi finita, wa. A tu non lubida. Wa. Ti meishi con un completo dame, começar. Ora che mula come meishi completo. E talanta bag. Sim, mio oyente não. Mas disse que a cabeça, o água sa orato, se daqui tá quinta cura escreve. Se não sei de encaia, pero vou começar a concentrar, riba dia de Páscoa, mas com o turende, vou começar a rampequele, na niche porco, pampami, pie porco, rabi porco, pampami roubada. Se essa é a tradição de anti-ano, na diata, milaino. Mi tambe come te mi ta mucha. Mi ta stima mi pekele mashaku mi bakiyo. Bosa e bakiyo. Pero que mi mama ta um bakiyo tem. Pero que mi mama ta tempera um bakiyo, no? Hambo. Bakiyo tempera. E mi ta kita bibari. Be weye bakiyo tempera. Mi ta cordi nombre nante ina. Tradição, começar mi mama. Ito bringa pa butong pitacos, riba mesa, pasuyunan, por abisa, awe kuwag, no, sa timpekele, bakiyaw tempera, pampababa, binkia mesi, su porqueria na, sino papia mes, donyo come porqueria sita, baba que balar, no papia mes. Pamali tabing kumpardi que a me bestia humana, eh. Você não está masyado em comer bestia humana. Até que me piscai. Não sei que me piscai, não é salmão, sim. Questão é também com piscar umai. E mesmo mais sinta tra uma com candela também, com cinco, com me piscar na para me mira e mostrar-me, ensinar-me com tá uma piscar. O picorante antobra com papel de que a me sei cimento. Se babam pomiro babam pomiro saco de cimento, tá com limpi que tople que desordem vai vir. Se uma que me saco de cimento, né, vai para pequena, vai para limpar assim, you know. Põe na riba outra assim, you know, me passa comprar bocal. Passa comprar boca, loro na din siya, dahil ng kandila, bang palagi na, sinta ko may kufunsi, na ordo, no stay rumana, no stay, nos notare sa message di nuende, nos notare sa chatbot, pa sicuramente bira brua show ti ora, se resa chatbot, resa ye koi kes, dire che buta brua show, masha mo os besi ribecos, che vedi, brua turi programa, se saludo também para Turende, que vem de Turende, se a cultura era saludo. Saludo também para Turende, que está lur. Se você 41 outro lá, 60 opmerking, 4 rende sua banda na, mas vamos começar no seu pedir assim subir. Pessoal que está marico, está buta drama, você atende? Marico está buscar puesto para quê? Marico braça assim na dique na basimolo. Tá que sei? Daqui que cosna aqui, mas panta. Até marico te grita live me inte. Pia tu na cabei. Daqui que sei. Saki huevos na grande dempias na aqui. E dolos na grande dempias para que de marico. Tá quem mo que coe. Se que vem agora com o homem me que vou botar coera tá beto. Marico peligroso, rubada. Hala, Fernando! Hala, leu, fez de diabo lá! Ei, corre, fez caia, ei, corre, mas é duro! Tem um mais piro, mana!
Marico com body mais bonita que mulher. Que forma ng gumitayami de aqui. Wá. Miami da subir life coisas pantami. Sim. Marico de su body tá mais bonita que de mulher. Dosa que eu assim aqui. Anto kasi nung coma nenhum espada. Sim. Vai laga mulher, assim trabalho de mulher, ombo bananse. Sali na carreira, ombo bananse. Que sei da? Base uega de bira marico, cambia bira ombo direto. Louco botar, bomama trau yu homber. Bomama trau yu marico. Marico tá bastat. Sé, marico tá bastat, que coi, ita tá. Umana bampa meu. Marico disse o bode tá bas milhão que de moer. Miami tá sub B. Que sei, tanto muito bonita nesse que tem no mundo. Flaco, gordo, largo, plato, tu maneira botar em moena. Si, o abo que mendigo banan si ombo, tá marico bota bira, antobro wabo, tem mais bonita curva que moena mix. Cananse, ku e Jerusalem e bona. E coisa que não tem amar Bethlehem. No bel rumana, mi cosa si de radio basta de chop e cos, che deve essere rumana. To bello a cidade a Trinidad. E Trinidad, vai Trinidad la che der. Se vai Trinidad, se país como tabile. Família Trinidad. Vai Trinidad. Vai eu moer bom, se Ote marico porque defender. Te de Silvana passaiado. Marico! Marico não bebe. Oh, sorry. Wat zeg je? Botta? Wat zeg je? Is dat mij? Marico botar? Ja. Ei, puta botar esse aí. Puta. Ito compreende nada. Nada. Que marico botar? Ito compreende nada. Hey, ik moet leren, vriend. Puta botar. Bota puta. Ito compreende nada de papamento. Ito bem entremeteu, né? Ito bem sequito que bisa ele da riba kaya. Puta mitad, sì. Si vai, cada obstrada tu quer escrever ali atiliada. Puta mitad, sì. E lo sa che da papia, sì. Joder. Entremetedor, stop di, que passa? No, guarda. Mi tá me imprimo arico. Mi tá me imprimo agora, mas nasce, mi tá me ligar que tem moe nunca. Agora que me tem com homem, tá biba. Se, ora mi tô pensando, mi tá dale palo dentro, incapaz de só dentro sanca. Sì. Ma ne tá se com marico, sì. La che marico anche tumbando, so, ela cansame, vesi. Ela cansame na coio. Romana conta, come passa passo che è nuovo. Sì, contento. Mi tambe ya. O sa messa na buta mi tra na cucina. Tatin 2-3 visitas se kami, 2-3 dias, tapos si bosa no mi live. Anto kinangasi. Ansi ta koki botabo di 25 estrela, na in kami tem cucina. Anto che da pidicos, che da pidicos, però wasi, gungu mi ta cucina copa na ideng, mi tambe ta come no. Kora mong koki tingi purba promeno. Si, koki korabong, wapa mo trabalho na kusina. Wapa mo trabalho na kusina, pasobra mané 5-6 webo bin klase daqui, bota gaya stroi salo riba ungas naki, ku 2 nesi pangas ngi uki ta, bota come prome. Si baba kebalar ni Steve Father akan tami. Raymond, wapa mo trabalho na kusina. Ora mapunti dia tarde, bom baba ta como que pa me trabalho na kusina.
E tu comecei a para comer promê. E promê prato com bem claro. Não sei de caia, não sei coi, não sei. Um outro trabalho aqui. Pinedo, família de Joe Pinedo. Família de Joe Pinedo. Você tá cria cabay bas pa boya. Você tá tiye Pinedo na kita ye cabay na tita cria. Dos meses também ba ye warasa. Nada tinha um cabay preto bom. Na hora. Consegui também queda bate de nós cabeça. Su mistério da abrir. Sabe como você me dia assim, mira, opa, pero opa tá, meta. Que é assim? Agora, bom, nós estamos de cliente. Mara curva de la baba. Essa aqui tá mara curva de la baba tem cas. Vamos ver, né? Nós estamos de bisti, pai. Bela, Rodrigo. Sobe, sobe, bela. Bela que tem nada, filho de empanha, tá de dormir. Enta panha. Sim, que tem nada. A vez arriba minha que sentar, que dormir, que também mira que o axo, aí também tá banhando bom aqui. Vamos, né? Pero me que mendi, não. Tá coisa vai assim, que mendi tá gewoon. Ya, marico, tá verdade. Não vou saber como, pero mi kung bibira marico, bita ba esconde un caminho que não é nem tá mirando. Tá que sei. Un vergüenza. Wag na, marico na bira sem vergüenza tabi. Marico to marico ko guskay, sem vergüenza que vedi. Na não tem vergüenza, bobe se tem vergüenza a yon kuman. Oh, coño. Bobe se tem vergüenza no. Kung não tem vergüenza, se quer passar o Godson. Opa, bang misa. Opa, bang misa se que pastor. Mas se dia pastor virade. Mas se dia pastor virade da porta misa. Se. So pastor só tá na casa com você. Sim, pastor que médico te só te na sua casa com você. Agora que casa tá aí segue te explicar o guar. Não te segue tampouco. Se quando se vai ser pastor, mas aquele pastor tem para ajudar ele. Ah? O pastor tem para o dende, Roman. Me tô compreendendo, verdade? Tudo castigo hora do pagar. Pero ora moet consistir die laat ons bisa. Ora moet consistir die vereniging. Ora moet consistir die stichting. Me quer saber o que bom. Não há subsídio. Niemand heeft subsidie gekregen. Maar ze denken dat ze slimmer dan mij zijn. Ze denken dat ze slimmer dan mij zijn in de politieke zin. Não quer saber que não massa bicumi den exendi politico. Meneertje, niet door blijven bellen, anders gaan we Nederlandse taal met jou spreken. Meneer Trinidad, we zijn eventjes live voor meerdere klanten, niet voor jou alleen. Nederlandse taal kunnen we ook spreken, maar we leven jaren hier tussen de blanken. En tussen blanke mensen, de blanke mensen beginnen te vragen, kan jij aanpassen? Je moet aanpassen. Bopota kenko, bopota amkia missie, bopota hulk, bopota kiko, no. Je schuift gewoon bij die groep en je doet normaal. Botala gewoon een grupo, en to botasi heel normaal. Maar kan bata stimabu? Nanta bay ng kaskubo, nanta dunabo turkos, nanta dunabo ng zilmes, pero botingo siya anpas. Dat is Antillianen. Antillianen moet leren aanpassen. Dat is een woord die blanke mensen heeft mij geleerd sinds 35 jaar geleden. Toen was ik in Nederland beland.
Een paar kleine jongens van misschien 6 en 7 jaar heeft mij de beste Nederlandse taal leren spreken. Een paar moet je kilo die zei. Dat ik ook bedoel. Pota papi wala desbo. Ik dacht wat? Balu may marijuana. Bita bij school. Bita cidade. Bita gaya kilo die 6, 7 ay. Naula na de school meeting ko bay. Bita para sa daqui. Pa di coffee shop. Tomas, tawag rota sila gibilota bay, nung koyo di school. Never! Siya, kami na mimisira subi banki sinta, isinya, ipaawe, mi pagkontabo ko wag. Mita double Dr. Anders. Siya, no Dr. Anders pero wag. Double Dr. Anders, sobra wag. Mitiya diploma na pa mi show mo up. Nay, Mita din diploma di coffee shop. Se, wawa, e coffee shop da kuti tiro tadaba ki, tour anami diploma. Se. Fei Sultan, Fei Sultan, te misa como sa tayama na baswa, bikit sa gubos na sa number di coffee shop na, miyoku ami, ku asinta di coffee shop na, 35 ayuma, chaybas na giba, wapa mo. Se. Anto wag sali may bende porqueria rato. No stay, cowboy te, kende te. Saludo tambay, paturende. Teste su Cristo, kanan si dia 25 di dicembre, kuturende tabatata celebrando un rende, che mendi, opora, si ture celebrazione, pa bomes, che mendi wawa, ture cosco base, pa bomes bosia, bono sia pa nuende. Bono siya pa so 25 de December, bono siya pa so Cristo anansi diye, pasiele, pabomis. Se, turende agosa, panamis. Nosta pa pwede isunan ko no ahala adeng. Tatiende kahala deng, tok nang amata na mueteng kas. Si, promeko ay kaba, mabisa mo sang hala deng. Se, anto sconde tre cortina wak e cosbula che vengono di be parla po fo pa non palo di vipello ora bottire vipello nango nan be alto no e la winga grandi nei no ora nan be alto no bo sa come palo te bia bo be mi te para riba mi daga che non tende palo nan kai palo sina largo e palo po kai borabo de mo cabes palo po kai borabo de mbo wowo se o bien se conai un tolo sulla wina ayabano un de grandi na di 150 euro boso wa bondo compresina se bondo compresina grandi na di 200 euro na coita lanta by clapa e arriba despe palo sotto bia bo kai demo ka besboramo che me di wapa botin helmo bisti tambe e sunango da pensa di by para pa fo. Opa, mi também pegou bate com para me morrer. E bate com o tome, tá dentro 10 cigarette me tome. Que bem de tudo é cheio, mas agora você tá com tira de cigarette. E cheio, tá dentro 10 cigarette me tome, tá cigarette me tome. Mas tem que olhar me coisa to. Cigarette. Ora me engane uma mané cigarette assim, né? Para sobre mim só uma cigarette. Antobra mi tegaya tira un tiki marijuana leu din chesi que diz para quebra esmag de cigaria mas se di ninguém uma bate o agua comeu um bate marijuana to bot polícia big aqui na ambulância que bem coebi me to começar a halucinar se me to começar a roseia estranho me impo sinta me impo para no carabono agua bacola. Wawa, bacola, você que palavra significa que bacola? Me também explicar o because young kuman. Agora que você tem boa juventude, bota puxa, fuego, sí, rara, pero depois você vai slow down. Tu costa mira slow de mo corpo. Chega, bom um pito mesmo também começa a sacudir que tá cai pito que você tá uma baila assim em cos. Sim, nada muito não tá bom. Que médico luna passai me di amita stop de uma marihuana.
So mastiki bom me, anto despebo vai o me bruto, boto começar a halucionar. Pompo sinta, pompo para, perenta sibunada. Atami anta yera dormir que bom. Tem ehende nang. Seiba dalmi ama kay dormir plata bom den cas. Tem turenda de fiesta. Sita seiba babayuma. Pero waba cola. Bunta gayong mas. Buti wa kung mo to usa ikos. Atawa mita tahu matur marihuana di mundo, awagi kumu marihuana coração começa a bate, mas começa a aluciona, ta polícia me que chama ambulance, pero dor começa aqui com marihuana posso coende, mita que da sinta quieto que como prenta culpa e bom, e não digo me que passa, me não com que passa. Macola, marihuana dá me mais duro mes plata bom dormir em casa aqui, coende na fiesta que nasce kami, ta fiesta tin. Ata doye casa dormir bom. Ata nanta wami ta explicar me que a passa, que da resta mi talanta. Paso sei ba di me dal mi den kaya ta me tiora o di quei flus cu pezzi do coio. Benta curva bom, me den kaya. Buta polis cu turede nervioso, Meneer, met abi woos mi kanago, ik heb wiet gerookt, mau marihuana. Ato wagi marihuana dal mi dopo para, mi dopo cana, mi dopo nada. Laga meneer que da akibo. Sen, nanto ko rebe ko glasi awa pa mi ta bebe. Mi tingo que da dormir bom, denka minda rato, mas que da 20 minutos, mei ora. Sigo bo, de ko si bebe biru ore mei tambe ata opa plat abo. Tem caminda. Terceira, o aqui. Polícia com me meneer. Met deze cabeça se expliquei. Ik heb jou gezegd. Ik heb gebloot. En toen zei je badaal me nog op bij mas. Die bouw met de keer hoor ik. Niks is er aan de hand. Geen ambulance. Niemand hoeft mij op te tillen. Over een poosje. Opa talanta sniggy. Stofkoelpa. Canas daqui gewoon, marihuana atalmi. Etiópia aí toma marihuana, Misaki tá marihuana. Awag kita sigawit mita uma. Ora me engane uma cigaria, ito kung tikit sa parapas di marihuana, tira riba jes na gistali as, sendes me mas marihuana mi tumawa. Marihuana kiko. Uma marihuana pa mi dala bawa kita yung kumisa sakudi. Topi ay mo marihuana, 35 ay mo marihuana rumang. E kung nango ba't miredya may kino nanto, may pipa nango ba't miredya may kino nanto, kuslay awi, bas mitatadi ako na yavel, awag yung mabira, as din ako na, ikemendi, miste, slow down. Ora me explicava ko, wag, mabiba pa 450 anos, of mas tanto, que mendi turlo que guende ta busca para não comer que usa a hora que a comenante usa na milai passa acaba tem como no que come na ni usa na mas se inami to contabo com a biba para 400 ai se tudo que guende to curi su traça wagita e que e quando ai malaga na massa dia me tem 35 ai com malaga cosnai calquende não tem 35 ai se me tem 35 ai com malaga e cosnai oma tanto 35 30 me tá buta 38 ai com malaga e cosnai com se você quando ai não tá batata nada pa mi vida tama tata mas belangrijk kuopi die kos nang guende takuri su tras awora ki se nanta batataya mami geld wolf bosati de konanta taya mami geld wolf que meni mito un koro kumitende kutin seng inana Orienta se konaki wa. Pula bita bula besigit na wolf bisti. Morte de garganta kwe isaki sen. Se. Unda kutin sen. Se. Nanta ba tayo mami? Health
wolf, que me disse, um wolf, que caminha tem senso, botanyami, se, de tempo baixo aqui, me pomorde no ende que tô gente na como sobra aqui, nossa, daqui, me põe no ende morde que tô gente vampiro na como sobra aqui, sinta sinta benan sangue que me disse, esta duce nos tabiba e esta duce nos abiba. Paqui com mata bomue de Rosenberg com 4 anos atrás. Como que mata é mue quem te cria muito não. Ora que muito não anang se quatete na chupa de abo of the mue. Ato bo pumate mue kasi yun na si Denso Marica. E yun na dice ta sukriyo nang bo por mata emue abo dagi joso ta ami e calerei virou que perché fora che mulher começa zundra e maneira come bulle calerei simba trapi e va fora che mulher começa zundra mi passa manco e mi yas e maneira come bulla e calerei no stai lì você come bulle calerei stai lì Batman di banda assim daqui tá quando muito me yasa se coto lá ayo ora che sali wakas daqui no ora che sali pa fo wakas daqui no enta mirami tabay di pariba enta mirami tabay di babaw enta mirami tabay di meme mitakuri limpi bay bosante ni kore che mula sali na carrera enta para ato mula sin frena sin nada sin kabuya bula cura pota kere bo pomate mue e mue tin 4 criatura bulla, bom ser bulla carrei de dilante para trás, corre limpe baila que se para buscar para liberdade também. Se você uma vez vai cometer, te mata e morre, estrafo que você vai na Holanda, estrafo que você vai você começa na caminha de Peter Pan Center, promete para não soar com de louco, botar, seba sobra, que como mate Yunan também, vamos ser mate Yunan também para não estar batasa, que você bom louco, ora nós estou nem e babu Peter Pan Center, tá diretamente TBS Clinic, então tem tempo atrás, tem TBS Clinic, tempo atrás, que bem, tempo atrás é gesloten. Se, ama passa bandi turiwaya dai. Se, ama passa bandi lugayen de loco, matrinta di patras, nasa kami di dilante, mabula din kurabag, daya ma polis, bisa kami, masakita di kubi, miner, punota loco. Me sinto de lugayen de loco, masakita di kubi, veder abo, tuta loco, vai ficha que de nasa kami pa fo. Paso ora kung nain kami de lugayen de loco, mabira manera pang di Dios. Basta ko pang ko Yesu Cristo amangsa, que bedi. Nang atenemi de lugayen de loco, 3 luna ku 12 mangnay. E deg, después, nang abing sa kami, ku garoshi, may buta po foto, bisabi-tabi, miner, wapa dos do birabo, te ilogaki, nunca mais. Basta bonota louco. Se, bota louco, ora ko bo comete cos ng asini. Ora ko bo inka, bumuhe mata, tilanti 4 yu, pote ayunan tadibo, yu di otro ende, mi pessoa a mintina pa mi bisa che yunan tadibo nacque un compare di 33 sai dengue cas se ma bisa bosnan haladeng wa club sina cortina sera cortina se
tem outro problema, acaba. Tem problema financeiro, tem problema de Kiko, tem problema de Kiko, tem problema de Kiko. Então, tem que bom mês, tem problema de Inca, e moe mata também, irmão. Rumana, nós não teremos essa morte de comentários, senão nós sali fei caminho dos mister, tá? Se, ora que nós bigas, se daqui agora bom, que se pede o dia tem gelo. Você quer me também essa bom comentário? Despede tanto dia tem gelo. Você quer me também essa abo su comentário? Vamos lá, né? Tá 10, tá 10 commandments of God, makabiri sa din gelo e arriba mabiamo. Embora essa bom comentário. Mi interessa mo comensi accurato se para sobrawag ultimista nada pagana panangsi un ganador se ora ko bota pensa ko banangsi un ganador antobra bonta bringa se pasowa bagana kaba que minha moeda wa birege e moeda começa se coi que essa riba me de casa birege eu e moeda começa zundra riba me de casa mas decidi sacar tudo coisa de casa e cozinha bom, trauma briawa, começa a limpar de casa e cozinha bom. Mami, me quer saco de suja aqui dentro. Se vai se minta mais. Não minta mais. Ah? Mami começa a suja de casa, me aqui, mas começa a lavar turbentana. Sim, tá busca cabuia para colocar a força com o man, para se betara da suja. Botinco descontrolar mami su celebre mes ora botinco descontrolar moeno yang como trinidad busca modi bel nossa desitosa que biba fechela waki tá pouco do soro para pecuete a waki dosta bolbe saca para foque bedi sinta para botuba e wak para bono mata bomoe de nenhum circunstância e moe começa a zundra Wago mo po limpia bentana na nako sol tu na stofe ta bula na ko sol se ganhas na que kue harpa começar harpa den cura hasi algo para bienestar de vida sim hasi algo para bienestar de vida sim bobo para zundra com mami pa mami yabo den cara para excitar kue kuchu sinta mira e muito chiquito não também te parata wa me vai conta você cos ora como explicava como tem 9 yu com 7 moe você sabe em que ma passa ora como te biba com moe se é moe vira revolucionário riba mi den cas começa a zundra come dilante di miunang kumita mira ko wak ora que yuna que vira grande que não siga assim aqui kami inimigo e yuna que lo vira so ora ko bote zundra ko moeda em cas no bo yuna no ta take parte de mama na nota bimpa abo nunca seba so ora ko bonte tanan que mama ta riba cama e ta matabo seguro ora que vira grande Anto bro, ora como mira den certo vida não como tá ting. Vida tá mais grande que moena, tem caminho da ser. Ora como mira com wak, nossa zundra, tilante de una e eu poti ai. Então ori. Pero ora que eu com 2, com 3 ai, bom po zundra su dilante mas, bota Daniele. Sì, bota Dania e mucha. Sì, buon poter zundra dilante di mucha. Ni papia aggressivo, non tambeta que e conai, non ta pecop turcosco botasi. Anto demi bida nan comitatin. Ora come mira, cu emue, tabampa zundra dilante di you. Nang ami tabay foi cas. Se, zundra abo che you non so. Certo, e Yunnan lo bira abo su inimigo de casi, no ami. Se, mesora mi ta quebra a relação, mesora mi ta baife cas.
Tapi sei, mi te explicavo que mi tem 9 yu, com 7 moe. Pasoro que moe começa a blera de minha cabeça, me te pedi na bom, mami, aí que tempo, que o botinho começar a bantraha, riba bo caráter, se, botinho começar a bantraha, riba bo caráter, mas sobre o ar, meta bestia, meta bestia, pero bestia sinha, se wa, meta mula, meta rasa, meta cabai com burico, pero na sinhame, compra na passo fini. Se a mami sali, mami boca na passo fini, mami te tira scope di turbanda, si, non si può tirare un palo a noce, mami te tira scope também. Anche ore, ma vota, pa bimbiba, gewoon, miso, se, mi unanta grande, mi ti chiquito di 4 anni, se si na chiesa bescherming, e si pa metti un problema di quinta di yu tanan se cresce bira grande, ora che bira 18 anni, chiesa bescherming, ta sa che butte di lanti porta e fo, su mamma con su tata tinko bin quelli, se, tatito, mita life ora che mi belbo, ti un cosa denge si, pero wag ele nante che cos duro de na mano, no che la che cos bai, pa ni abogado di un florig fece, che vedi, take it easy, take it slow, when the drugs come inside, bome sa yate takuri. Ma bel mi dos bia, mi te weiger bo, so minti mi telefone bana. Si mi rumanan, un vida me se bari real. Un vida me se bari real. O piende core bai ta chance comune antobra sinsa com umue também ta uende de carne e hueso e ai dolor mesmo um coco um ombro também vou dar um palo de você lomba e também te grita ai que mendi e wega ta dolorita ai você te dice dobre dolorita ai você tá mais saxeno tem o mundo aqui se bonota saxeno com bom mês bom não vai atender com nenhum outro render onde bo se não bota 13 um costa lanta ku wawaru talanta ku bonok takere ku ewawaru alanta body lanti akinana agora kita lesnos taduna cosconho sitio opi cosconho roma a me posso de cabo de vida ama biba como é calme a benta cucuri ba me bitambe sali na careda se yenkos antori maisa e bandera di mi mama riba biloma Raymond bonanse con nu hende e bandera blanco paz antua mi ta passa de mondes daqui e se bandeira só panansa ku ta ami ta passando se no tira se e gai kita un pari kita bel you know sa kina que me sabe di comparison saludo vai digo opa e yunan ti tabingko ganta matabu rastaman wag ba si boting yu no wag ba si boting yu homber no bobi bakunan style brother oro kunan bira grandi ki konyo kunan kenang hasi no bisa nang nada ninyo kere bobo vai pretender nada pa sobra nanta bentabu abaw rastaman nanta bentabu abaw e seita e buki di verdade a papier Bible dino Bible ta papia di yu talanta mata ng tata ti mai mata yu ka yene ta vai misa yene ta papia di Bible pero turcos con anda sieno to contrali wag yu no
Unta ama traeta, Dios atrae. Se su cuento de vida grande, Dios vai com ele. Se vai pretender que eu está dibo, tá curi, e muita vai que eu, porque mende eu vou botar corte eu den dois, bota vai com pia com manga e a banda, e muita vai com pia com manga e a banda, boca beijo não tá bom. Tur you tá dina mama. Wak pora bota vai, bo puxa moe com os 5 eu não. Expliquei o apa não come o, passou mita te para eu dar bodo na comida. Pero buta assim aqui, boque para mi pai, anto tá bosoti que do na comida. Anto não minta lora tampouco. Se minta lora trece nada para não eu, para sobra e moe mês, tá homber e moe. Se no permi para trece nada para não eu dormir com nenhum outro homem. Ok, eu gosto de passar do mundo, mas não ganho mais nem assim aqui. Tá livre. Se. Você aqui tem que ficar livre com a tatata mi wagyu, anto ta ami, ta dem bol, que mui, que meni wa a tatata ami wagyu, ata amita dem bol di bais que dem bol speed para trás. Riquiti que moeta bol. Tata bin wipe you. Mita do nele par de checks. Como aí, amigo? Contato, gosto bom? Se não 30, sinta, coi BBP. Tá boiuna babin wak. Certo? Ora que babin wak boiuna aí, me estudia bo caráter, certo? Me estudia bo caráter, sobre o wak. Tá matong tin sinta aqui da ele que tá mata ele se me estudia o caráter, não está super de conversação, não está com bebida bolo preto, não está hari, tá boiunang babing wakro man, tá boiunang não tá dimi, abre me tá abri porte cura, abre porte cas, lagabo drenta, atamo ta cana ta com cerveja de fidel, atamo de cozinha ta cozinha, que me tem com nes. Bim wag boyunan si, ku koi pendeu, ku frescuridade, me ta buta ku bom bim wag num conha yu aqui nang swa. Ora bota ba de wag yu, me ta saca boyunan na porti ku rabuta nampa foi. Bota passa com ele com auto bike ne, mino que ni mirabo, passou tá matong tin sintaki nang, bonta binco bocoi pendeu nang, aqui den caminha tamita den bola speed di bicycle que moe, taca, nunca pode de bola speed di bicycle canta ore takuri, ku bota bini, piwag boyunan, kultur, respect di mundo, ai ate musanay, taboyunan nanta, nota dimi. Botintura song tur maneira de binwak nang kompalaga tabatranang botin estimação panang awo minke pa bobing e 300 euro ko bota 13 tambe pe musa na bota bay ko ne tambe que mendi tami so digo que dinga comida de nambogan no tata di gupa saron e de que ma 13 400 euro ki si pa mi siginga comida de moyuno su boca pa bonoruma que mendi bota bini sincero paduni mo siya ng kumina anto bota bimbrongo sa tambe kuta amita come kiwa awo que da sintese sen pabimbuto un tiki kumina pe mo siya na anto zundra tambe di landi porta kuwag te omo singente ta come kiwa si pa sobrawan mintingente minta ni morde mas e ko kita ni morde come ta come bai si gente tá strobano. Agora você que tem coisa leuk também, romano. Você sabe sa. Nós que tem coisa leuk. Não, vai, coisa que é essa tá. Coisa que é essa coisa. Turmi moena comida tem. Turmi moena comida tem, comida yuko ne. Nan turta casaco homber. Ora mi llega, no?
Tá se também que eu tá se também bebe whisky se aqui. Papia. Sim. E mulher começa a cozinhar, e sabe, então come pescare, adesso pita tuna, assim daí. Mas é great best. E yun ko nanti ito bula riba mi ay mi tapi dinandangi pe yun ko na atrapa me ki si tayo pa mi nang atrapa so mi mi tabi na piyo ko tata si poco di tata ko ko yo ko siyo mabisi na un ta kiko Santa Claus at yu di ke tata di yu di ka bagi uta yu Santa Claus at resi ko yo kinal ta upo resi ko na gipa mi se may sa contento is oh, fico contento bacana. Sì. Saludo também para Shana Martins, pessoal. E no que queda for. E no que queda for. Eu saludo esse saludo, tá? Bacana, aquela escreve. Ai, não. Não sou desse chat, morto, morto. Se não saludo, vai para o piede. Se tapecei, no, inca bocurpa de cos, como não sabe que botar em quele. Se. Saka bukurpa, fedia cosco bem bukurpa beke. Se saka bukurpa pura, pa sobra wak, mas explicar buku mata uende si. Maneira mamira passe, mata mué, que tem 4 crio. Anto mita kue buserabo de piscalá, anto mita bute 4 yunan tambe tucubo. Se. Mita serabo de realmente grande, que 4 yunan, que turnam paianan, e castigo, que bota baia serai, bota passa será, que mucha na tucubo, bota gulan também na meinta, bota cucinar para não comer todo dia, mesmo como é, tem cabo de auto polícia, babu escola, bota bai banambing kunan todo dia, te dia na mespor, bai riba nampia, se off dia ko castigo acaba de 25 anos, kunan também tá gai grande 25 anos, ko babai biba kunan de caso, pessoal, ataba biba den piscalago na 25 anos. Babai biba kunan de caso, sanabong caso grande, 4, 5 camber, bota bai sigi biba kunan. Se para não só qua bota mate dena para não ser abo 25 mais a trobe se só se tiene bota o strafna de uma maneira que não ta quere se sobre me por cometer opi coisas de minha vida tá tem caminho Miami com problema com uma peça de mate moe anto mate you também se tá pensei o santo vetami tá biba me só assim aqui se Wela conho mama chinês para nada que Wela conho mama chinesa bula direta para na gusto buri buri então de cuidayo lugar que dia e wela bieu e tabieu e ti mese dat comi 50 pico pero tempo não se dá mais de 40 pico e muito parase que não tá que da bisami não assim nada e wela de meu ambo tá que da bisami Então, não há assim nada, então se o homem tem que dar fúria, me dilante que nada, que talanta me tem gulanta começa a buta cospe, se você tem que me tem em mente dilanta inca se eu moe, inca me eu mata, certo? E tão ela moe para ir na chinês bonita, tem que dar bisami, não há assim nada. Ora que coisa plaquear. Ora que coisa plaque que nossa século down é muito chinês que tem parai nanang que tá bisami não assim nada você que muito assim é mais assim aqui chinês não tá sa com conha assim aqui que da para o homem e do como tá pensei mas bisabo não assim nada lo mais cabo mata aqui dentro e bidireiko kumisa piki bokos nang pabobang laga mue kuyu kutangwela kuturende
Começa a pique me costan, na dentas. Ita biba na casa sinagi, kung mo sa muet chinês, manita kasano está. Awel, na carreda masali. Awag mo si maneira G5 anos. Se maneira 17 anos, ou 15 anos. Se Mita vai se gaji na casa ko mi tega para na sua casa bati bel direita para de se mita vai na sua casa de já direita para de ko conversar dos tu ba eta kusina pa mi come se mi amo outro da sali papa mi babai zundra que mue a waki mi amo tin waki mi amo tin G5 para G5 para G6 sai mi tingo ganhar assim maneira tama sa bom mi kemueta ati yomo da sali papa babingketa ginanse ka do surato pitapira wa ke bué sige style koye bobaba abira e yuke pa biketa drube ki da orato to het kadnit se ta unico yu come ti explicavo co stimame te gai chiquito yu de mucho chinese se então, gai, macharoso bes, mistimeta, hopi mes, parsemi, maneira chibo. O mané, e nami da mostrava que bonota da tem necessidade de mata e moe, caminha e mundo tá llenar com moe. E mundo tá llenar com moe para nós ser de homem. Llenar Rastaman, unda ko bobira sinakiti moe bodilante, unda ko bobira, wa mereki, ora mi vai com a escada, bita cada busca buedo, e cada busca moeno, foi para trás mi casa que ora mi sali para fora, come miro moe, mi to come sabenta di mace, mi to conhece que ti ombo, ni que ti marico, se, so botin, se, so a mensagem ti ombo, e schatjo is het, hey, lekker ding, waar ga je? Als je niet met de kana bij station, bij de kruiskade naki. Als je niet met de kana, se, awawa, kana si ture koi, antoa binkasi nyunje muena na. Tura besi nan kos, mi tambe besi mi kos. Se ba so mue, un tapalo ko sini bote yegaya mue tampoco. Mue bote vai busquele, caminda e ta pensa que te busca ombo. Mue, bote vai busquele, caminda e ta pensa que te busca ombo. Se, kuta den discoteca te vai, e den bome se tá, bota peguei ore. Passo e den em mente tá pa busca ombo e ore. Se, me intore que mue que lanta no, trabalho e te vai, então de cubo mês. Se, então, de como mês trabalho também lá, até se que vai a curva está auto trabalho também. E ora te mente de busca homem não. O mês sa não bote busca moeda. Já moeda de internet assim que me explicava nada de moeda que pode a papel com o homem, riba internet para sobre o tariba internet e cosa bira na hora que kuak wenze mabu doce ou se bobai tá investigar bobai abu den cosco no que abu deve ser me explica o romano de me sei investigar muito e tá kana investigar muito opi sério mano não se diz tá wak quem tem mi no bobai chinês me tô compreendendo assim sério me tô compreendendo assim kunang papia ma compreender que kunang papia dipidi nam movesiona kunang tasi kunang curpa se mi taresa nang curpa se tin certo cos
tem certo coisa que me por tá compreendendo não. Na mesa me sabe, aceita Kiko, aceita tal, aceita tal, aceita tal, pero não te sinyabe tal completo, no. So, dia não te vai matabo, quando eu comecei a gritar, tawaya, olha, bota sa ta riba kinanta, não matabo, sé. Não te matabo, pero wako, bota fiel na nang, não te fiel na bo, sé. Sini na itong pariente ko wag na man estranho pero nanta fiel na ende si sia per come si sta fiel na nan tambe nanta peligroso si chinês sempre tem que chuscar pite em casa nanta corta bestia o tem um bom não há bom pero não há sinal louco para não curir dentro da cozinha com o cuchu sim 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 tratará mais a net, dato cucina pavo, asa dia mi pasa como un camarón picanada se cana, socota malo então mesa. Pero lumana contento de abrir e mira você antor e por a parte como você um rato, computer de virando tem que estar porque nós temos será, nós também preparar comida para nós comer, antobra ya nós não sabemos mais de lá na dia se já domingo já a missa escola de já domingo da tende mas tende de já domingo e quando eu me tende minha cabeça me vou pensar em que dia mais seba só quando eu me coisa telegram a brua que me quando já me conheço com telegram tá lá boa brua tudo coisa brua de minha cabeça não dá Unda busca homem, você me mesteu. É um homem, não? E um homem tinha, mas que o mundo está lleno como é para homem, o mundo está lleno com homem também para moena. Pero coisa me explicava que o amor de verdadeiro está coisa mais duro em Espanha. Certo? Amor de verdadeiro está coisa mais duro em Espanha. Sobre ora que vou começar a frear muito, você está se você relaciona, você não sabe o que você está fazendo. Tem gelo, você está abrindo porta, tem gelo. Se cada biago você coloca aí arriba, Pandora Box está abre, se você abre dimensão. Antobra, com hora que dimensão abre, te sale 9 Dios. 9 Dios te sale. Antobra nang nota bom. Na nota bom. Sota bom, injang. Injang que te sale para que te parasse nele. E injang é sota bom. E 8 outro na vai destruir o vida. E 8 outro na vai destruir você se você não pode manter e se você não pode manter e aura antobra também embringamento de bebida se encosta começa a passar com o ar tu costa começa a surprise bo com o ar porta mulher que daqui yunang é uma babai of é uma que daqui yunang é mulher bai se esse hora que porta não começa a dar cera aí arriba trai bolomba back se assim abota mira aí arriba tem dimensão que porta na começa cera, então nada cera duro, bram, e 9 porta na que vai abrir, tem que cera back.
Antora que 9 portas na cera, que é 8 diabos na que dá para fora. Na nobo, não cera não para dentro. Anteore, não te queda atacado. Se abusado, tá bola, lego mais moe aqui. Bota vai drift outro moe. Ora vai drift outro moe. Me um colo outro, ve. Se me um colo e palo, você não bota chega, tem mesmo acto tim, antobra bota volve abrir porta de cielo. Se assim ne costa queda. Te ora que boia vida tranquilo, mas nem mesmo que diwag. Me te quer bandeira branco, então passa de mundo que bandeira assim daqui va. Se sobra amor de verdadeiro e cose a me conhecer. I know it. You know what I mean? Tapi se mi notasi wega cu amor. Se e poi in cabo de opi cos. Se e porta omber e porta mui. Rumana ora con minuto mi te chiede con dosti cusera, ma sovrovar. A voce sia che vai dal demblab e cosa stat na marico, vai camera matamento, ayanaya, ta quenta busca shell na corso pa bende. Bosam bende corso cu tu rende ribacedo. Wa compari chinês bende corso cu da cu tu rende ribacedo, wa pa sovrovar. Corso non conhece funcionar toque riba corso. Bende corso com americano, que tu rende riba che. Se não se também buta trabalho com construção, e ganha da sua tira para, tu rende até trabalho com comida, para nós tá sinta tende, que ganha marico, rio canarte, tá sinta tá se coi marico, né? Se é só. Anto va não é ainda dá-lhe bala dentro do sanca. Se é bom papi com isso, tá tirado, mas ora me tende com isla, tá coisa de pueblo, anto brava é pueblo na mês. Não está gostando de essência. Com isla está trabalhando, não é nem no sol, não está ganhando 1000 florim para luna, para bisa, ei, vou criar what van de rafinaderij. Não está ganhando algo de rafinaderia, que está polucionando, busca nos para mate. Que me está reorganizado, que é sungo que vender, que o governo, que o ministro, não só maneira ancaro do santo, ta sinta ta explica que grupo tem ta nanta vai que sende aya típicos na cine e con ai misa bombom niemand kan mij wijs komen maken in het politiek zin den sonido na di politico non è ne bien si mi sabi a mi no che me di me se butto un tocche de che no corso pa mira que tem jude corso, riba corso, que me se tiene na mane mies aqui, que ta sinta uma, con antebisa, que nós toma, sigawit, certo? Anto nós subinando bueno. Você anda mirar me passa riba bruxi que riba zita suloma sineki, me tingani core mi burico. Passa riba zita suloma, zita curi o abri. Roca narta que tá, mula macheta. Awel, ito corrie sem frena, sem nada, tenendo sua orelha não assim aqui. Sim, tenendo a orelha larga da pessoa, mula sempre sua orelha não larga. A minha orelha me toca tem, certo? Cabai sua orelha não tá chique, bom pouco é fácil, certo? Na orelha me toca rio na aqui, com nota assina, Antônio me tá bula shell completo fez nana. So ako tanki bula, merda ta bula. Als een tank ontploft, het hoorde que outro lantan. Ta sabotear shell ore. Nós não temos ter dizer. Porque ele branco desgraciado nano. É plantação de mais rico que nós temos no sol. Ta caminda shell ta butai. E co io piensa e plantação de mais rico que nós tem na Corsol, ta caminda shell ta butai. E nanta tinture palunan, que ta e palunan de mespel, palunan de macaprei,
palo ng carro, ng abenta nos hofia bom, para nambing bute ko ipendewe, tem bienestar de nos isla. Kung ko bisa bosa aqui, então gostan ko bosansa. Bosansa ko inanan tata e plantação, ko tatia fruta na de mais doce, foi ayabol, na redondo bom. Tem Emma Stat na aqui. Tem nada de plantação de mais bonita que tem negócio. Pali mespal, tudo palo caro nang. Na kita nang pa namin buta shell nana, anto awe, nós não tem comida. Se anto bra reugenaar, met kere, ku emissie de ombo, maar nem mesmo aqui, su di lanche um rato, pa wake puntrego, tá, bota reugenaar só. Se é sério. Mi sota, mi so mita tiri matanan, mita tira na matanan tam. Mita tira na din barika ko. Siya. Kabo to ko na si kita se ve camina. Kunang atira wheels. Antobra ya. Tom pari musa te sunangu akomete e cos abai sera. Siya kunatira wheels antopo tira nan tambe. Siya. Awo nuenen de mister de paga nós para nós tirar não. Nuende de mister de paga nós para nós tirar não. Nós tira não, ribe punto com nada desgraciando o lugar. Se ribe punte, rasta começa aqui me lugar. Se rasta vira flor. Nada na rasta querem de 200 pico euro, rasta vira flor. Kasi que merito understand de cobra. Se na Holanda também nada se conosco. Na Holanda também nada doen ons een kleine uitkering van ons kinderen rustig toch? Ja, maar het is niet onze land. Not in ons lugar. Soms je nog steeds een pido coi come ribacento o non si vai rebelliare tambe. Como que si rebelde, ma tu botigo vai bocas. Se beh si rebelde no corso, beh si na bocas, se. Como binde lugar ende. Anto ta pretender para mais. Nanta do nabo é oportunidade para boa se ele sim, pero que dá não cuevo serabo. Se uma cama tão ende, nanta mais é peligroso. Se uma cama tão ende, tá mais é peligroso mesmo. Ora que bisa com abo tinha muri, abo nanta matabo. Que menigo nuene no bobin, assim me sabe, tem nenhum disco de político. Se a nossa trata outro em paz, que mendi, tu rende te come no corso, maneira não que, of, também regulação 80 riba corso. Se é lugar de chiquito, é lugar de chiquito, pero é grande. Mas se você sair de banda bom, pin banda riba, botingo fuga, botingo asi para boiega. Se é lugar de mostra chiquito, pero é lugar de grande. E nana me vista a população de Kosovo, ja, maioria meerdere Antillianen zit in Nederland of in Suriname of ergens anders. Ze zijn niet op Antillen. Maioria gente que está antiano, está de um país para fora, tá? Na nota no Kosovo. Então, por ali gai na maneira mesmo. Se kusa com pabuta regulação riba tera. Se aqui não sei nos real a sali com será small opa sushi, esse não se tá chamando real to real. Abonibo sankunta real to real, que me riba para suba como real to real, você sinta como small keto tende rende que tá opi massa bicubo papia, se opi massa bicubo, sa massa bicubo na turconho, se botambe tá sabisi. Se botambe te sabi. Se pero bota sabi ang tobra wag.
Bom, não pode funcionar com boa sabedoria. E não bota pendeu. Bom, mestre, por funcionar com boa sabedoria. Se. Bom, tamanda ainda grande, maneira mesmo aqui, será small. Si, bota bel bom mama, explica mama, dangi Deus na minha vida, pero wag si me explicava mama, aí que ora, kumi tingo explicava, será bo small. Si. Anto laga se um problema kubo. Paso va diceva bi. Amico bo para mi dilante, bisa mi será mi small, anto bo tigo para treje koi. Ma bisa bo tene ko to matene mi da. Se. Mi bola gabo. Se. E por que não para o abo com o assim aqui? Se. A mim tem que tomar tempo me tá só. A tu sinta castigo tranquilo. Quanto mais? 25, 30 anos? Quanto? 40 anos? 50 anos? A mim sinta castigo na conha rasa man. Que você quer? 20 castigo assim que vai. Pouca será. Basta tem caminho de dormir, basta tem que comer. Mita bentaba bom. Se. Pero minta vai comendo não tem e caminho não. Se. Mita preferar de mata para gente do pueblo, para me mata, para me mes. Mita preferar chega buta revolução com só. Penta reconhar na que bom. Passa o agsita aqui, bate bala riba nang, sobre me brincando para mi pueblo, me brincando para mi mes. Se, como não pode brincar para ele nang, anto bonota mais saber como. Mas sobre o para que como tá brincar? Para que como tá vai brincar para ele nang? Se. Pa Kiko mo tabay bay mata si talito pa e pueblo di Corsao, pa Kiko. Boti un pa Kiko ko mo tabaya si Kose. Baba ki mo laro. Raybon, boti un pa Kiko ko mo tabaya si Kose. E ta baba ki mo laro ta papi ki. Hombo ka buto kuminda pa bo grandi nang come. Bo wela i wela nang. I fez 950. Pinha riba. 1940 e pico, 1930, bontatei. Depois Hitler acabou bombardear o mundo. Se, não sabia se cuar, não são que guerra mais. Bambi ba na paz, o sobata ainda não está. Ainda não de mundo, que não realizar, que não turta, ainda não está. Antobra não está biba uno, não. Pero bom se realizar, promessi kuta rende botar. Antoro que vou realizar, kuta rende botar, anto boto começar a respeitar rende. Se dá lá sua palavra não, como que era bem dilante com ele. Ora, que vou começar sa kuta rende botar, que ben uma pessoa, anto boto começar a respeitar alle personen. Tu rende, riba mundo, também belangrijk kubo. Bom mester de rende. Bom mester de rende para si bom kubo. Anto bom mester de rende kuda si malo kubo dame no. Si no bonta reconhecer quem rende ita. Ta ora que si malo kubo, ora bota recognize. Eu acho que não. Mas quer tá rende. Ay no, na Holanda tá 8 anos só. Misa daqui que eu vou comer. Se rumana wag nós não tá se coque 2 horas, 1 hora com 14 minutos. Nós também será para nós vai wag nós mesmo cozinha. Nós também será para nós vai wag cozinha, que cozinha tá bisa. Depois nós também ni back para wag
comment na diende. Se ta opi wega ti, ta opi costing, in certo cosmi di landi come impresa, a mi ta bo amor ti verdadero. Bota que das assim um wega, calinha. E gosta de também. Ya, futuro gosto porta possível, tem tempo aqui para sobrevoar, babira bio, babira grande. Anto bonta mucha mas. Se gosta ko base na mucha, unte gosta ko mi tabay kere, ko lobo tabay hal uit, makama tabi sabo. Awo ko bota grande. Posa denki bapasa, dembo bentut, hayando bumusanang, e se mi tambe a inspirele, expresse, se tombo di, kurang bisa, tamane mabisabo. Rato, bandeira blanco, doa passa demônio, do saque bandeira, so, panano tira, para sago tá muito passado. Mi oyente lang, você mesa grounds. Senderi baturende, sende. Tungoroli pagang rato, pero tato, safer, cold, bompo, papia, uhu. Ainda em caba, ta outra dale com sigawit, contento com bastante, para sobrevoar malo, outra maleza, ta patur curpa de ende, te seite veneno para curpa de ende, maleza, botinho lá que é bom, e mabisabo dia botende com botei muri, wapa bokum bisa hari. Soro bumuri bomboari. Comissário, mas nem na bisabo bote muri. Comissário mas duro mês. Hari kuturende. Se queda hari tem na final. Se anto bamuri hari. Se posso provar que muri bote muri não tem escapatório. Se mi mama muri, mi wela muri. Father amori, Rumang amori, brother amori. Pero Rumana mo sa mesa, non sabay, non ti kire che musik. Antobra, waki po asim ti che banda na bandi cucina, ti un pare batate, ti un pare di penas, poco waterless na candy. Poco pena se ideia que tu corta na de água assim aqui, corta na de água, la água assim na mole assim aqui, antobra que batata na, antobo me sabe tu aqui bo botrano, se não tem nada particular para papia, mas se não tem nada particular para papia, Antonio não vai subindo, off la que nos visa, você sente nervi ribaende também antobra dembo cabeça bueno sabe que tá passa pero já uma maneira minha assim aqui para você tipo de coisa assim aqui não te explicar porque e conhe me está louco se louco sabi sim anteriore vou por vou mesco ele ou só como que me vou por share, bopo parte com ele, se o me sento louco, anto provar louco, sabi, no louco de mata e moensi, e louco e sim, e louco e seita e louco mesmo, se, anto bosali será, depois de 20 anos, Kana explica, tu rende também, quando como mata moe, anto me mata mais moe também, que me epa,
Epa! Todo nostro banco que sali aqui. Muenang, bosang guarda, bosang curpa, feombo. Se. É uma mulher que virando um pouco perigoso, anda perdendo na cabeça. Se é uma que perde a cabeça, sim. Ou por buscar um coisa outro assim. Tem WC para lavar. Por aí, vou ver se eu explico, mami, o homem me se vai abrir a outra, que um dia, coisa que não, para me desfrescar o WC. Que da zona, me sabe, o que me se sieda, me dei pia basura, se cabecia, começa a baridon, cai, fo. Studi, come se canta mente Bob Marley. Sì, sì, la che ti dimmi te canta te che dimmi le come lo che tasi, più anche fo, bira papi ta bari di là di pote fo. Shak, shak, so na ulana nostra biba, botingu drag bo steincho tambe bei. Se botingu gaya bari di bari o ti ora se che pende nan saco e botambe ta come te bisa op zomerdag. Lo gate mueto buscavo pa mati ding. Sì, pero botin ko dominano rumang. Net e omber na ko tingana di ti umue, no tayo umue. Anto abo ko ti umue, no sa condrai kumue, anto obra na lasima momento, botai inca mue tambe. Nandi na ko yung gai di 33 sai de casta, o piyong botao. O piong botar 33 anos, idade de Cristo. Cospo passava verdade. Sim. Ora botin 33 anos, botin o bom também. Se você botar net, riba com a bisa, caminho de Cristo a muri. Cristo muri com 33 anos. Ora que botar assim 33 anos, ora que botar assim 33 anos, o prometo que botar assim 33 anos, botin com bancana, caminho de Calvares. Se mi dia che tende costai Raimondo roba deve essere interessai che do posso botigo su bisele di Calvares cubo cruz che mendi cu mi mes a passa de cose cu ora com mais de 33 anos ma perde tu cos mamma muri ah mamma che muri ma perde mi lugar caminho me assim da tra mi cena com mi clepes com mi coi conha na ma perde mi clepes Pangkasa wo, jega kas merigito pe muete kinan. Bringa gune, bringa gune, bringa gune, bringa gune, bringa gune. Bosate che na lastima momente ma perde e mueta me. E sita ora kumi, se ti interessai, che me mi mes a ervar un pari consome, por ma ti mueta me ti. Ma bir un loco quello che bombocure. Pero mai amita vai cura mi curpa de mundi mes. Si mai amita vai dumi de mundi mes pa macura anto pa awe mi po contabe storia kuwak or bosi 33 ai bo halading so costraio di me come se passo cubo tambe boteri be creas di dia na ma se ama perde mama ma perde lugar ma perde come perde il lugar, come si mantiene auto in ancora, che tu costo ma perde di, però ma che da strong, come ne? Ma che da strong, che da l'ora, a Sichico, l'anco, planta sui marijuana, se mi sera motingu sigi, perché sigi mento ting, bom po para mate muesi, lubidaku,
e ting e yuambu den suman pa iba skol. Se mi oyente na nossa baisera, pero me que gaya na blog e computer, tava um prazer, nada particular para Zoom riba je, para me buta riba Basimolo, laga na mes, buta na mes riba Basimolo, antobra nossa bansera, mas nossa bisa warate, binti pasago nossa baisera, nós não a sera a meio de nós ares a borsi, então responder Rambo para 33, Rumbo para 33. Andrea de la Grossa. Rumbo para 33. Ora você 33 sai, o abocaia, Roma. Subo muri também den caia, mas subo, também costa subibo. Jesus Cristo é subibo. Botu o wak bom, Roma. E quando é minqueira querer de não. Pero por talhar também mesmo mal manejo. Sia dato bisa também, kai. Tabo mesmo mal manejo com papel tu cos. Sia pero e tempo minta tende di ende fácil. Los bitong rami, tu cosa tende di ende. Rumana to birando suku que ante uia na mesmo. To birando suku que ante uia na nossa sinara que se dá. 1h27. Sia, nós não te 2 horas. Sia, se não tiver muito largo para conversação, pero ora com sabedoria, botar papel dizer, ora botar papel de sabedoria, ou porque é papel largo. Sia, pero algo tá pendejada tem, coi na aqui, a mim amor pecolai. Sia, ora essa maneira minha seguir de amor, amor, vou começar. Amor, vou começar, amor. Se alaga amor bimi podemos ang coração, saka e ódio nang que vingança nang ku e consang ku porta busca coração de ele. Paga se no si botin ku pensa no va. Si bo mes pense tá bom. Rumana não se primi con para ser aqui. Pero esta di bai quality para ser acaba. Pero ya nada particular para papia. Aqui nada não se bingo qualquer joke de fim ai. Tempo não está muito, ora cuta finha assim que conosce da tassi que português tá, você come que bendi, português tá muito su claro, su pagara, ora que vai sender para ir baiar não sei qual lastre, ron barrio, sim, achamos diabo riba nós, se nossa cera romana, para nós vai a direita de cozinha, se